Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou passar um setup. Eu não gosto muito de setup porque parece que é uma coisa engessada que você precisa fazer isso, nisso e nisso. Não, eu gosto de contexto, fundamentar minha operação, é, ter realmente um fluxo de ordem em uma determinada região. É assim que eu gosto de operar. Porém, é, somente esse setup que eu vou mostrar para vocês aqui já é muito efetivo. Ele tem uma taxa de assertividade de 70 a 90%. Essa taxa de assertividade ela vai depender muito do operador, não da estratégia. Tá? Porque a estratégia, eu já fiz o backtest e eu já provei que funciona. Então ela vai funcionar melhor ou pior, dependendo de quem estiver operando, a experiência do operador. Tá? Vamos dizer que você já tem uma experiência de mercado, você já sabe operar e que você tem, obviamente, um planejamento, um risco-retorno e um payoff bacana. Tá? Sabendo de tudo isso, botando isso tudo dentro do contexto, agora eu vou falar como funciona o setup. Tá? É 3 em 1. Eu sempre busco reversão nesse setup. Então eu quero vender caro e comprar barato. Beleza? Então quais são os pontos de importância? Como é que eu vou saber que está caro ou que está barato? Tá? Isso vai ser a confluência de 3 sinais. O IFR entre 70 e 80, essa VWAP Band, só que é uma VWAP Band que eu codei. Então eu fui e fiz meu próprio código, porque a VWAP do Profit Pro não tem como você mudar os valores, os parâmetros. Tá? Então aqui eu coloquei parâmetro de 300. Porém, esses parâmetros, ele muda conforme o mercado muda também. Então eu coloquei 300 porque agora, nesse momento, nessa etapa do mercado, 300 está sendo um ótimo valor. Tá? Mas conforme o mercado for andando, a gente pode aumentar ou diminuir esses valores. Beleza? Então, IFR entre 70 e 80, VWAP modificada no primeiro nível, confluindo com o Price Guide de 500. Tá? Parâmetros, 5 níveis em 100 ticks. Beleza? Então esse é o setup. São 3 em 1. IFR, VWAP e Price Guide. Como eu vou fazer a minha entrada? Essa entrada é uma entrada agressiva. Esquece candle, esquece fechamento de candle. Tá? Isso é um setup de posicionamento. Então, você está posicionando em regiões boas. Então não importa se o mercado subir ou se ele for no seu gain, que é o seu alvo. Tá? Você precisa estar posicionado nessas regiões, que já é considerada uma região de sobrecompra nesse caso aqui, tá? Então eu já coloco a minha ordem direto, eu coloco uma ordem em Yoko, beleza? Então essa ordem em Yoko já vai estar preuada no livro. Então você não precisa que o preço chegue lá, toque, não, você já vai e já coloca a sua ordem aqui. Quantos pontos eu vou tentar buscar com esse operacional? Depende. Se você buscar 100 pontos, ele funciona muito bem. Porém, você não pode colocar 100 para arriscar 100. 1 para 1 não funciona. Tá? Eu não utilizo stop técnico dentro do mini índice. Para mim, stop técnico dentro do mini índice é acima de 500 pontos. Isso para mim, de 500 é muito, tá? Mas de 300 a 500, tá? Mas é que eu utilizo 500, tá? Então, se você colocar um stop de 500, a probabilidade de você acertar aumenta muito, mas muito mesmo, tá? Então, eu coloco uma ordem aqui buscando 100 pontos, tá? Então, coloco uma ordem aqui buscando 100 pontos. E o meu stop, então, ele ficaria a 500 pontos de distância, tá? Nessas regiões aqui. Aí você vai perguntar, mas você vai falar para mim, mas aí 5 para 1 eu vou riscar
perder 500 pontos para ganhar 100 pontos. Não, isso não funciona. A longo prazo não funciona. Não, esse setup é furada. Mas só que você tem que entender que você não vai fazer essa operação. Se você entrar e já der loss, com um contrato é muito difícil operar, mas funciona, porque eu já fiz esse teste com um contrato. Eu fui com um e fiz também o médio, mas o porém que meu médio não é médio de martingale, é um médio posicionado com stop, tá? Então tem a lógica de fazer um médio, de melhorar o seu preço, tá? Não pode você ter um preconceito do médio. Se você tiver a competência de saber utilizar o médio, ele é fundamental. Porque se você quer comprar uma coisa, você tem que comprar ela mais barato, não comprar mais caro, não comprar rompimento. Tá? Pronto. Então, sabendo disso, você vai buscar um. E como ele paga muitas e muitas vezes, você vai acabar fazendo esses 500 pontos muito fácil. Tá? Ele não é tão difícil você conseguir esses 500 pontos com essa estratégia, porque você faz ela várias vezes. Tá certo? Ela paga uma vez aqui, paga outra vez aqui. Vamos ver aqui. Pagou mais uma vez aqui embaixo. 300 pontos. Pagou de novo. 400 pontos. E pagou de novo. 400 pontos. Entendeu? Então, é uma estratégia muito assertiva. E quando você não acertar, você vai... Eu gosto quando eu não acerto de primeira. Porque eu consigo me posicionar melhor ainda. Porque como eu quero comprar barato e vender caro e comprar barato. Então, por exemplo, eu fiz uma ordem de entrada nessas regiões aqui. Coloquei, por exemplo, um contrato aqui. Eu venho e coloco mais um contrato aqui. Nessa outra confluência. Se minha probabilidade estava 70% de chance de ele cair daqui, eu vou aumentar muito mais agora de ele cair daqui. Tá? Então aqui aumenta para 80, vamos dizer assim. E quanto mais ele vai, mais a probabilidade aumenta. Tá certo? Porém, eu não faço ordens aqui. A minha ordem se restringe aqui. Aqui já é o meu stop. Beleza? Então eu tenho um stop de 1000 pontos quando eu me alavanco, mas aí eu tento ganhar 1000 pontos também, óbvio, né? Eu não vou tentar ganhar 100 pontos e riscar 1000. Não, só que daí fica muito mais tranquilo ganhar 1000 pontos. Porque daí eu consigo alongar a minha operação. Daí eu já não busco mais 100 pontos. Eu já busco o nível inferior. Deixa eu apagar tudo isso aqui para ficar mais fácil. Rapidinho aqui eu apago. Só até aqui. E aqui. E aqui. Beleza? Então, eu não busco mais só 100 pontos. Como eu estou alavancado nessa região e me alavanquei aqui, se o preço vir um pouquinho aqui, ele pode sambar. Mas a hora que ele descer, eu vou buscar níveis de rompimento dessa VWAP. Tá? Então agora eu venho buscar 300 pontos aqui e venho buscar 600 pontos aqui embaixo. Tá certo? Então eu desalavanco aqui e solto minha operação aqui. Então nesse movimento aqui, eu já fiz mais de 1000 pontos. Tá? Então é mais ou menos assim que eu opero. Beleza? Eu vou largando minha mão, soltando, ele vem, eu compro, eu vendo mais. E se ele faz isso, eu vou vendo mais. E se ele vem aqui, eu compro. E fico trabalhando na frequência de mercado. É por isso que eu gosto tanto de frequência de mercado. Eu sempre utilizo ela a meu favor. Então, esse é um operacional, tá? Você não precisa seguir a risca. Você pode pegar e fazer o backtest de você mesmo dentro do seu gerenciamento. Você vai observar como funciona essas reversões nesses pontos de 3 em 1 que eu gosto de chamar, tá? São 3 toques em 1. IFR, VWAP e Prior Coach. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.